Bom dia a todos os ouvintes aqui desse imenso programa da Rádio Acústica FM. Bom dia, Alberti, bom dia, Diego, bom dia, Célio, bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer, é a primeira vez que eu estou participando do prazer do programa. Todo nosso de recebê-los. Bom, Célio, outro dia a gente esteve aqui, conversamos, ficamos um bom tempo falando a respeito. Agora há pouco eu anunciava ele, sempre quando a gente fala do leão, o pessoal fica meio arrepiado. Mas a gente estava falando aqui, fora do ar, né? Que bom que as pessoas tenham um rendimento para pagar o imposto, né? O Célio disse que ele queria pagar até 1 milhão, né? Seria digo, né? Sinal de que está recebendo ainda mais, né, Célio? Roberto, eu vou te dizer uma coisa aqui agora, Roberto, que Tu pode lançar isso aí como uma frase nas tuas redes aí, assim, ó. O leão é brabo? É. O leão é agressivo? É. Mas existem muitos bons domadores aqui no Brasil. E esses domadores são os contadores, tá? Então, vou puxar um pouquinho a brasa pro nosso assado aqui dos contadores. Nós somos os domadores do leão e nós dizemos assim, ele fica mansinho, mansinho, se tu faz a coisa certa. Exatamente. Bom, resumiu tudo numa única frase, né? Para o leão ficar mansinho, é só fazer a coisa certa. Exato, esse é o caminho, né? Bom, e o Célio é conselheiro titular do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul e o Kleber é o delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. E estamos no momento em que as pessoas estão declarando, né, seus rendimentos, né, E o leão não só te cobra, como ele te restitui também, né? Sim. Tem isso, né? Quem então, tem a restituir, né? Sim. As pessoas às vezes chegam lá perguntando quando é que vão restituir, né? Tá, mas tu declarou? Não. Pô, então se tu não declarou, tu não tem a restituir, né? É verdade. As pessoas têm alguns que não entendem bem o que é restituição, né? E na verdade, né, Kleber, tu também só restitui aquilo que tu já pagou a mais do que deveria ter pago. Exato. Não adianta tu querer restituir aquilo que tu não pagou. O governo não dá nada. Ele devolve se tu pagou a mais. Sem querer botar a carroça na frente dos bois, quando é que alguém, você já falou que quando paga mais, como é que isso ocorre? Na verdade, Alberto, assim, ó, a declaração essa que está sendo feita e que começa agora na quarta-feira, dia 15, ela é uma declaração de ajuste anual. O nome dela é Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda à Pessoa Física, agora referente ao ano de 2022, exercício 2023. Por que ela é uma declaração de ajuste? Porque durante o ano os contribuintes vão sofrendo retenções de imposto em seus rendimentos, em seus salários, em seus recebimentos, e essas retenções são consideradas como antecipações do imposto de renda. Da mesma forma, todos os profissionais liberais que recebem alguma renda de sua profissão têm que obrigatoriamente, não é opção, tá? Recolher o que chamamos de carnê-leão. É uma contribuição não quero usar essa palavra porque não é uma contribuição, é uma antecipação do imposto que na declaração de ajuste é feito todo o ajuste daquilo que a pessoa deveria pagar com o que ela já pagou. Se ela deveria pagar mais do que já pagou ao longo do ano, ela vai ter diferença a pagar. Se ela deveria pagar menos pela declaração de ajuste do que pagou durante o ano, ela recebe aquilo que pagou a mais de volta. Esse é o diferencial, né? Porque às vezes a pessoa tem lá dependente, vamos dizer assim, e ele não coloca na sua folha de pagamento que tem, por exemplo, tem 3 dependentes. Ele pode fazer uma dedução ali por dependente do valor, né? E durante o ano ele não faz isso. No final do ano, quando ele faz o ajuste, ele vai lá e diz, olha, eu tenho 3 dependentes, tenho a esposa e mais 2 filhos, um exemplo. E aí aquele valor vai ser corrigido. Então ele pagou a mais do que ele deveria ter pago. Então isso ele restitui. Perfeito, é uma da mesma forma também, complementando o que o Kleber falou ali, existem outras despesas dedutíveis, uma delas bastante
bastante impactante, que são as despesas médicas, despesas com a sua preservação de saúde, planos de saúde e tal, que suas e da família também, exatamente, né? Da família, dependendo se a família, os membros da família são dependentes na declaração de renda. São detalhes que precisam ser levados em consideração. Então, a pessoa, na hora de fazer a sua apuração de imposto mensal, seja pela dedução no seu salário, ou seja pelo carnê-leão, aqueles profissionais liberais que fazem, não colocam, até porque não pode, colocar essas despesas dedutíveis. Na declaração de renda pode. Isso acaba diminuindo o valor a pagar menor do que o que já pagou. Então, é onde acontece a restituição, basicamente. Então são vários fatores que determinam a restituição. Sim. A gente falou da saúde, mas também tem a questão da educação, também pode. Sim, as mensalidades escolares, Sim, tá? Não é toda a despesa da educação, mensalidades escolares. Um outro detalhe que tem, assim, que as pessoas também não observam, tem muita gente que faz o seu imposto de renda, né? Então, um exemplo assim, quem é que é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Quem teve renda, né, de R$ 28.559,70 de rendimentos no ano anterior, ou rendimentos isentos e não tributáveis, né, ou tributados exclusivamente na fonte, acima de 40 mil. Então, por exemplo, saco de fundo de garantia, ganhou na loteria, essas coisas assim, tem que declarar. Mas às vezes a pessoa vai lá e diz, minha esposa trabalha, mas ela não chegou nos 28 mil, ela ganhou 14 mil no ano, vou dar um exemplo aqui. Aí ele bota ela como dependente, ele tem que declarar aquela renda dela, então vai somar a renda dele mais a dela. Então provavelmente ele vai passar por uma tabela maior. É bem especificado, é 28 mil? É R$ 28.559,70. Bom, então isso aí vai dar uma renda mensal, um ganho mensal de R$ 2.379,97. Isso, essa média aí. Então, se você que está nos ouvindo, né, e ganha a partir de R$ 2.379,97, tem que declarar. Ou se ele ter, por exemplo, ele pode ter uma renda um pouco menor que isso aqui, mas ele teve retenção na fonte, um exemplo. Em algum mês lá ele teve férias ou coisa parecida, e naquele mês ele teve retenção. Vai aumentar esse valor. Não, aí ele tem que, mesmo não tendo os 28 mil, ele tem que declarar porque ele teve retenção. Por isso que é um risco tu querer fazer sozinho a tua declaração. São detalhes, né? Tem um detalhe importante, Kleber, que vale a pena a gente chamar a atenção dos ouvintes e quem sabe até dos colegas nossos aqui que porventura estejam ouvindo o nosso bate-papo aqui. Uma coisa nova, Kleber, que está acontecendo agora, que são as pensões alimentícias. Isso. Tu falaste ali, Kleber, que acima de 40 mil reais de rendimentos isentos a pessoa precisa declarar. Isso. A partir de agora, a pensão alimentícia receita de pensão alimentícia é isenta do imposto de renda. Então, 40 mil reais de pensão alimentícia no total do ano, não é um valor tão expressivo assim. Então, dependendo da criança ou da ex-esposa que recebe pensão alimentícia, daqui a pouco tem que declarar só porque a pensão alimentícia ultrapassou 40 mil reais. Isso aí foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal declarando que as pensões alimentícias sempre foram, na verdade, isentas do imposto de renda. Tá? Um detalhe, talvez eu esteja fugindo um pouco do assunto aqui agora, mas é possível de se buscar os últimos 5 anos, retificando as declarações de renda e colocando essas receitas de pensão alimentícia, Kleber, como isento e recebendo de volta o imposto de renda que recolheu, porque tributou na época como tributável. Então, é muito fácil acontecer 40 mil reais de rendimento isento. Pode que às vezes a pessoa não tenha rendimentos tributáveis, mas simplesmente por ter o rendimento isento acima de 40 mil reais está obrigado a declarar. Outra coisa que é determinante para fazer a declaração em 31 de dezembro de 2022, ter a posse ou propriedade de bens e direitos superiores a 300 mil reais. Também tem que fazer a declaração do seu imposto de renda. Né? Então são detalhes assim que às vezes as pessoas não se ligam, né? Realizou operações de alienação em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, cuja soma for superior a 40 mil. Então tu fez aplicações na bolsa de valores ali, acima de 40 mil, obrigatoriamente tem que declarar. Ou seja, é um tema bastante complexo. Ele é muito amplo. E aí mostra o valor de se assessorar, de buscar um profissional da área
para que tudo saia certinho, né? Exato. Lá no Conselho de Contabilidade a gente costuma dizer que o único profissional habilitado a prestar essa consultoria de forma técnica é o profissional contábil, seja o contador ou o técnico em contabilidade registrado no Conselho. Todos os outros profissionais, eles teriam a capacidade, pode até ser que sim, mas não são habilitados para isso. Certamente. Não, a gente vê que as pessoas ficam, sempre quando fala assim, imposto de renda, o cara já fica meio assim, né? Mas volto a falar que bom que tu paga imposto, significa que o teu salário não é um salário baixo, né? Sim. O teu rendimento, né? E o Sérgio definiu muito bem, né, Sérgio? Tu gostaria de pagar 1 milhão pro Leão? A mais que 1 milhão, né? Tá faltando o quê? Uns 100 mil para chegar nisso? Uns 90, mais ou menos. Um outro detalhe que acontece é quando as pessoas têm mais uma fonte de renda. Por exemplo, vamos pegar o exemplo ali que é comum, que passa por nós lá, são o professor. Vamos supor, o professor tem 3 rendas, tem no município, tem no estado e às vezes tem num colégio particular. Dependendo do valor que ele recebe de salário, às vezes ele até fica isento em alguma dessas fontes pagadoras, ou paga uma tabela menor na outra. Só que quando ele vai fazer a declaração do imposto de renda, soma-se as 3 rendas. Então provavelmente ele vai para uma tabela superior. Então, como ele ficou isento em alguns momentos, ele vai ter o imposto de renda a pagar. Isso acontece muito com professores que têm carga, né, em alguns lugares diferenciados, né? Então ele tem um contrato lá do estado, do município e mais numa escola particular, soma-se as 3 rendas. Então muda a tabela. Uhum. Isso realmente é um baque, às vezes, né, quando tu vai fazer a declaração do imposto de renda do professor, que a gente sabe que já tem uma renda muitas vezes pequena, né, mas na soma ele termina pagando um valor expressivo de imposto de renda no ano. Bom, e este período de declaração do imposto de renda, qual o cronograma dele, até quando vai? Até 31 de maio. Então... começou o programa foi liberado quinta, né? Quinta-feira foi liberado o programa, então já tem a possibilidade de fazer. Mas não tem a possibilidade de entregar ainda. Ainda não pode entregar, mas já pode começar a trabalhar nele para ver se vai ter imposto a pagar ou não, né? Mas deve estar liberando já nos próximos dias ali a entrega, né? E continuando a tua pergunta, Alberto, em relação ao cronograma, esse ano alterou bastante, por motivo do seguinte: a Receita Federal quer incentivar que os contribuintes usem o sistema da pré-preenchida, tá? Uhum. Que é através do acesso ao portal gov.br, com os níveis prata e ouro, o contribuinte vai conseguir baixar para o programa da declaração de renda todas as informações que a Receita Federal já tem dele, referente ao ano de 2022. Então, segundo a Receita Federal, isso estaria contribuindo para diminuir a quantidade de malhas, quantidade de declarações de renda que caem em malha fina. Tá? Então, como as informações das fontes pagadoras tinham o prazo até o dia 28 de fevereiro para enviar para a Receita Federal, a Receita precisa desses 15 dias para disponibilizar a declaração pré-preenchida. Então, daí a necessidade de iniciar o período de entrega das declarações de renda a partir do dia 15. Por consequência, prorrogaram em 1 mês, no caso, até o dia 31 de maio, o prazo final de entrega das declarações de renda. Da mesma forma, prorrogaram também a primeira cota ou cota única do imposto para 31 de maio, tá? E se a pessoa quiser fazer o pagamento em débito em conta ou da cota única ou da primeira cota, terá que entregar a declaração de renda até o dia 10 de maio, tá? A pergunta que chega aqui do ouvinte Silvio, ele diz o seguinte: benefícios previdenciários são rendimentos tributáveis? Depende, tem que analisar que tipo de benefício ele está tendo, né? Tem que analisar cada caso, né? A princípio, sim. Existem alguns benefícios tributáveis e existem outros benefícios isentos. Por exemplo, uma aposentadoria comum, normal, é tributável. Sim. Tá? Uma aposentadoria que foi aposentado por algumas doenças que estão relacionadas no regulamento do imposto de renda são totalmente isentas. Tá? O benefício de aposentadoria de pessoas com 65 anos ou mais
parte é isento, parte não é isento. Então tem as 3 modalidades nos benefícios. Cada caso é um caso. Auxílio saúde. Auxílio saúde é um benefício, é isento do imposto de renda. Entendeu? Então, é exatamente aí que os profissionais sabem o que fazer em cada caso. Aposentadoria por idade, por exemplo. Depende. Se a aposentadoria por idade é de uma pessoa com menos de 65 anos, porque ela poderia ter se aposentado por idade com menos de 65 anos. Tá? O caso do Célio. Mais ou menos. Sim, exatamente. Eu sou aposentado por tempo de serviço, desde 2017. Não tenho 65 anos ainda. Falta alguns anos, né, Kleber? Mas o meu rendimento de aposentadoria é tributável. Se eu tivesse mais de 65 anos, o meu rendimento de aposentadoria é parte tributável e parte isento. Tudo bem, nosso prezado Otávio Moraes está participando aqui na escuta. Grande abraço a ti, ao Kleber e ao Célio e a todos os ouvintes da Acústica. Obrigado, Célio. Otávio. Otávio, vou tentar passar aí ainda a tempo de tomar um cafezinho hoje, que eu não consegui chegar aí ainda. Grande Otávio, um baita parceiro que a gente tem aí na cidade. Obrigado, Otávio. Bom, mais algumas perguntas aqui que estão chegando, dos ouvintes que estão com dúvidas a respeito. Por exemplo, aluguéis recebidos são tributáveis? Essa é uma situação bem atípica, né? Que a maioria das pessoas entende que não. Sim, aluguel é tributável. Licença especial ou licença prêmio? Licença... Sinceramente, eu não tenho certeza. Eu acho que não, de acho que ela entra como isenta. Exatamente. Licença, cada caso tem que analisar como é que é a fonte. Tem que ver como é que é a fonte, né, que está pagando, né? Bom, aí, por exemplo, benefícios previdenciários como auxílio acidente, auxílio doença, auxílio reclusão, salário família. Cada caso, o salário família, na realidade, é um benefício diferenciado, né? Não é uma... Isso aí é pelo filho, então é específico, né? Mas na grande maioria tu tem que olhar cada caso, né? Porque tem que ver como é que ele está enquadrado lá dentro da Previdência com relação ao que ele está recebendo, né? Daí a complexidade... Essa é a complexidade, né? Falar assim, não, é isento, é complicado, porque de repente tu vai olhar lá e ele está enquadrado de uma maneira diferente lá dentro da Previdência e que é tributado. Então cada caso tu tem que analisar ele com muita atenção, como diz o outro, né? Exato. Bom, pessoas que são isentas, a gente falou de quem deve, quem é que poderia ser enquadrado como isento? A gente falou ali quem é que é obrigado a entregar, né? Sim. Então todos os outros que não estão dentro daquelas obrigações estão isentos. Então, por exemplo, o cara ganhou lá 27 mil reais no ano, não precisa declarar. Desde que ele não tenha lá imóveis superior a 300 mil, que não tenha feito aplicações de imposto de valores. Por exemplo, quem ganha até R$ 1.903... provavelmente está isento fora da declaração. Quem possui doença grave? Aí é conforme o Célio falou, né? Depende do tipo de doença e se ela está cadastrada lá com isento. Aí também cada caso tem que analisar. Perfeito. Perguntas que vão surgindo, né? Dos nossos ouvintes. Bom, deixo o espaço para vocês trazerem mais alguma consideração que entendam necessária. Em relação ao ano anterior, não houve muita alteração, principalmente nas obrigatoriedades, né, Kleber? E quanto ao próprio programa da declaração de renda, eu já baixei ele no meu computador, já experimentei, fiz a minha declaração de renda, com todas as complexidades que poderia ter e que tem. A gente costuma, uma das atividades nossas é fazer simulações, né, Kleber, em relação a todas as complexidades que cada contribuinte poderia ter e que passam no escritório da gente. Então, realmente não houve muita alteração em relação ao ano anterior. Até porque, né, Roberto, não houve atualização em tabelas do imposto de renda, não houve atualização de valores de obrigatoriedade de declaração de renda, então não há muito o que se falar em termos de diferenças entre o que foi feito no ano passado e o que está sendo feito hoje. Eu diria, Kleber, assim, que a maior diferença, e mais uma vez posso estar sendo repetitivo aqui, chamando a atenção da pensão alimentícia. Tá? Isso aí é algo que
pode beneficiar os beneficiários de pensão alimentícia aí com essa decisão. O ano passado, isso aí foi lá por, imagino eu que por meio do ano, tipo algo do tipo agosto, setembro, por aí assim, eu não sei precisar exatamente, que o STF bateu o martelo em relação a declarar como isento as receitas de pensão alimentícia. E hoje em dia é bastante comum, né? Bastante comum pessoas receberem pensão alimentícia do referente aos seus filhos. Tá? Então, basicamente é isso. A maior alteração é os prazos mesmo, como vai começar agora terça-feira e termina no dia 31 de maio, e é isso. Uma coisa interessante, Kleber, assim, ó, aproveitando, a Receita Federal, já em termos de divulgação, divulgou as preferências nas restituições, tá? Uma preferência a mais que não tinha nos anos anteriores. Claro, por exemplo, os integrantes do Estatuto do Idoso, os portadores de moléstia grave, esses já tinham a preferência por receber a restituição dos primeiros lotes. E agora entrou também, Kleber, a preferência para quem faz a declaração por PIX, ou melhor, quem faz a opção de receber a restituição por PIX. Tá? Se fizer a declaração de renda até o dia 15 de maio e optar por receber por PIX, segundo a Receita Federal, será colocado em primeiro lote. Um outro detalhe ali, que algumas coisas que estão sendo comunicadas nesse momento na imprensa e até pelo próprio governo, em termos de alteração de imposto de renda, valem para esse ano, tá? O ano passado ainda é a regra anterior, então nada mudou. Então tudo que fizer esse ano, na próxima declaração, que será feita em 2024, que aí vai valer o que está sendo então anunciado e daqui para frente ou até o momento. Esse é um cuidado também que tem que ter, que as pessoas acham ali que mudou ali alguma coisa em termos de isenção, mas é para 2023. Então 2022 é isso aqui que a gente está falando, não mudou nada. Surge mais uma pergunta aqui, que é da Marilete Medeiros. Ela pergunta sobre o pagamento do FIES. Em que sentido ela pergunta? Eu acho que no sentido se tem como... Dedutível? Não. O FIES, ele é um financiamento estudantil. Tá? O que tu está pagando para o FIES, tu está pagando como amortização daquele financiamento. Tá? As mensalidades escolares são o único que é possível de abater como dedução. Mensalidades escolares. Qualquer outra despesa de educação não é dedutível. Já me veio a pergunta uma vez que, por exemplo, transporte escolar, aquelas empresas de transporte escolar que se contrata para transportar os seus filhos, os alunos para o colégio, não é dedutível. Somente a mensalidade escolar. Dona Heloísa pergunta o seguinte: ela vendeu um imóvel, ela tem que pagar imposto de renda pela venda desse imóvel? Tem que analisar, né? Tem algumas coisas específicas com relação ao imóvel, né? Conforme a gente falou. Então, primeiro tem que ver como é que esse imóvel foi declarado, ou se foi declarado alguma vez, e como que ele está registrado em termos do valor que na época foi adquirido. E por quanto que ela vendeu hoje. Então, dependendo do valor, ela vai ter um ganho de capital. Aí também é um caso à parte que a gente tem que analisar se houve ganho de capital ou não. Também tem um detalhe, quando tu tem um único bem imóvel, e tu vende ele dentro de 6 meses, tu compra outro bem do mesmo valor ou um pouco acima, também, né, pode não ter necessidade de pagar. Mas é caso a caso, tudo tem que ser analisado. Lembrando, Kleber, assim, ó, que o imposto de renda sobre ganho de capital, tá, ele vence no mês seguinte ao da venda do imóvel, não é na declaração de renda. Então vamos supor assim, ó, que se a pessoa vendeu um imóvel em janeiro de 2022, tá, com ganho de capital, o que a pessoa fica pensando, né, Kleber, o que é o ganho de capital? A pessoa comprou o imóvel, vamos supor, há 20 anos atrás, e pagou naquela época 20 mil reais. Hoje, o imóvel está valendo 200 mil reais e está vendendo por 200 mil reais. Ele teve 180 mil reais de ganho de capital.
15% sobre esses 180 mil é o imposto sobre esse ganho de capital, que deve ser pago no mês seguinte ao da venda. Então, se essa pessoa deixou, Kleber, para fazer a declaração botar na declaração de renda, está com 11 meses, 13 meses de atraso com juros e multa aí. E se ao invés de comprar uma casa por um valor menor e vender por um valor superior, a pessoa construir uma casa e vender? Mesma coisa. Por exemplo, assim, a dica que a gente dá sempre é que tu não pode atualizar o valor do bem, pelo menos por enquanto, tá? Ele tá lançado lá por 20 mil, conforme o Célio falou, ele vai ficar por 20 mil ali. O que tu pode fazer? Tu pode lançar como benfeitorias. Então, por exemplo, tu tá fazendo uma reforma, desde que tu tenha nota para comprovar que tu gastou aquilo ali de material, que tu gastou aquilo com empreiteiro ou com pedreiro, né? Seja documentos hábeis, tá? Tem que ser documentos idôneos. Tu consegue colocar ali como investimento que tu fez naquilo ali. Aí sim, mas tu tem que comprovar isso. Não é simplesmente dizer, eu botei 100 mil na minha casa agora ela vale 120. Se tu não comprovar, provavelmente a Receita Federal te chamar lá, tu vai ter que pagar imposto sobre essa diferença. Um exemplo bem prático, seguindo esse exemplo que eu te dei. Há 20 anos atrás a pessoa comprou o terreno por 20 mil reais. Ao longo desses 20 anos, ele investiu em construção, construiu uma casa, construiu um sobradinho, aquela coisa toda, e ele investiu, vamos supor, 180 mil reais. Então, naquele momento que ele terminou de investir aqueles 180 mil reais, aquele imóvel passou a valer 200 mil reais. 20 mil da compra do terreno e mais 180 mil do investimento que ele fez na construção daquele imóvel. No mês seguinte, ele vendeu aquele imóvel por 200 mil reais, pelo mesmo valor. Ele não tem ganho de capital. Porque o imóvel estava valendo 200 mil, vendeu por 200 mil, não tem ganho de capital. Agora, se ele vendeu o imóvel por 210 mil, ele já tem 10 mil de ganho de capital. E esse custo desse investimento tem que ter documento para comprovar. E se por acaso alguém faz uma venda e não declara, esse ganho aí acaba os dados sendo cruzados, ele vai acabar sendo identificado. Um documento, na verdade, uma informação que é transmitido para a Receita Federal, chama-se DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. E quem transmite essa informação para a Receita Federal são os tabelionatos ou os registros de imóveis, dependendo da operação que está sendo feita, se é compra e venda, se é incorporação de capital, aquela coisa toda. Esses dois órgãos têm a obrigação de transmitir para a Receita Federal as informações de quem compra, quem vende, o que está sendo negociado, valor, data, tudo. Ou seja, se a pessoa vendeu um determinado imóvel, não declarou, fica esperando que em seguidinha vai receber uma visitinha do carteiro entregando uma notificaçãozinha. Ou seja, 15% daquele seu lucro ali. Ganho, E uma coisa muito importante, Roberti, é que a Receita Federal, ela está muito esperta, ela está muito ávida, muito rápida no processamento das informações, mas ela está muito demorada em mandar as notificações. Então, às vezes, a pessoa recebe uma notificação 3 anos depois da operação. São 3 anos de juro e multa que a Receita Federal tem 5 anos para fazer a solicitação de informações, né? Então, muito cuidado nessa hora, gente. Sim. Bom, muitíssimo obrigado pela vinda de vocês. A gente acabou adiantando um pouquinho aqui no espaço, mas o que o assunto exige tempo também. Obrigado, Kleber. Obrigado, Célio. Eu que agradeço. Eu gostaria primeiro de agradecer ali a cobertura, né, que foi feita pela acústica do nosso seminário em Camaquã, que foi um sucesso, né, Célio? O Célio é conselheiro e houve bastante informações, e a acústica esteve lá presente, fizeram uma matéria legal com a gente lá. Agradeço o Valério aí, que esteve lá também durante a tarde, né, participando. E mais uma vez é sempre um prazer, né, poder falar isso sobre um assunto tão importante e que a gente gosta de falar, né, Célio? E toda vez que a gente é convidado, tanto lá quanto cá, como diz o outro, a gente termina sempre levando um ou outro junto, porque é importante a gente fazer essa troca, né? Às vezes o cara a gente não sabe tudo, a gente às vezes tem que pedir ajuda, né, aos parceiros aí para resolver uma questão ou outra. Obrigado. Roberto, antes de agradecer o espaço aqui assim, eu gostaria de, se me permite, de nos autoconvidar para vir novamente aqui e falar sobre um assunto que aqui nós não falamos por conta do tempo, mas que é extremamente importante, de muita necessidade, que são as doações dedutíveis do imposto de renda.
Tá? Só para deixar uma palhinha aqui, para te dar o motivo de nos convidar novamente, tá? Parte do imposto que a pessoa paga pode ficar aqui no município de Camaquã, ajudando entidades da nossa sociedade. Já estão convidados. Tá? E aí, então, nessa próxima vinda aqui, nós falaremos basicamente de como fazer as doações, tirando do imposto, né, Kleber? E não do seu dinheiro, mas tirando do imposto. Eu acho muito importante. Com certeza. Então, muito obrigado, Alberti, muito obrigado, Diego, muito obrigado à Acústica FM por esse espaço. Nos colocamos à disposição aqui e ficamos sempre às ordens. Muito bem.